Olá, está no ar o Câmara em Pauta, o programa que traz as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Na sessão plenária da última terça-feira foram aprovados 16 projetos de lei de autoria dos vereadores. Em primeira votação, foram aprovados 2 projetos de lei de autoria do vereador Alessandro Guedes, do PT. Um deles presta atendimento especial à mulher vítima de violência. Deve haver um espaço de acolhimento para essas mulheres vítimas de violência em unidades de saúde e também hospitais, para que quando elas venham procurar esse serviço público, elas possam sim ser apartadas do restante do público e ter um tratamento não desigual, entretanto importante, segregando naquele momento de dor e dificuldade que ela tem passado. O outro projeto, aprovado, de autoria do vereador Alessandro Guedes, torna a feira patrimônio cultural na cidade. A vereadora Edir Salles, do PSD, também aprovou o projeto em primeira discussão, que prevê algumas inovações nas feiras de rua. Os feirantes se comprometem, já quando eles montam a feira, se comprometem na feira sustentável a manter a higiene total. Banheiros químicos, terminou a feira, aquela limpeza total, a limpeza geral, sem também esquecer que tem também alimentos que são específicos, né? São específicos para que ocorra essa feira sustentável. E a feira noturna ela vai beneficiar muita gente que não tem condições de ir na feira diurna. Em segunda votação, projeto de lei de autoria do vereador Eduardo Suplicy, do PT, e outros 5 vereadores, que consolida a política municipal para a população em situação de rua, foi aprovado em plenário. Este projeto, que foi construído, inclusive em consulta com o Comitê da População em Situação de Rua, que trabalha junto à Secretaria de Direitos Humanos, colaborou muito no sentido de, por exemplo, a zeladoria deve sempre respeitar os pertences da população em situação de rua, que não se deve tratar os moradores em situação de rua com atos de violência, de bombas de gás lacrimogêneo, de bombas de balas de borracha, assim por diante, para expulsá-los de qualquer lugar. O vereador Antônio Donato, do PT, também teve seu projeto aprovado. O texto estabelece normas para a tramitação dos processos administrativos do Poder Executivo na Câmara Municipal. O que eu sugiro nesse projeto é que a gente tenha acesso aos processos administrativos online, porque hoje é tudo eletrônico. Então, com uma senha de acesso para cada vereador, a gente possa acompanhar a tramitação dos processos. É uma medida para agilizar a fiscalização da Câmara e melhorar a transparência dos processos administrativos da Prefeitura. Segue também para a sanção ou veto do prefeito o projeto de lei do vereador Isaac Félix, do PL, que estabelece conversão da rede aérea para subterrânea dos serviços prestados na cidade. Nós estamos tendo muito casos na cidade de São Paulo de pessoas que estão morrendo eletrocutadas e também a responsabilidade das empresas, porque a cidade começa com um poste e depois você vai ver, tem vários fios que você não sabe nem quais são as empresas que estão colocando aqueles serviços ali. Toda essa rede, ela precisa ser subterrânea e essas empresas têm que ter responsabilidades por esses serviços que elas fazem de destruição da nossa cidade. Ainda na sessão plenária, o vice-presidente da mesa diretora, vereador Milton Leite, do DEM, anunciou o início da implantação da frota de ônibus movida a bateria. Eu fiquei responsável para tratar desse assunto do início ao fim, a política de ônibus. A decisão do prefeito foi, primeiro, energia produzida absolutamente limpa. Segunda preocupação da cidade de São Paulo, que a locação das baterias, o preço não fosse maior do que o consumo de diesel. Esse benefício da energia, da bateria com maior capacidade, será revertido em favor da população. Porque quando caiu o preço da locação, caiu o preço da passagem. Foi um grande avanço, foi uma grande negociação que nós conduzimos, um processo absolutamente correto, o ciclo completo se fez, de maneira que eu entreguei à mão do seu prefeito, com a maior satisfação, essa condição da cidade de São Paulo ter um produto que entra na sua fase experimental de 90 dias com a população já.
Olá, Amálio. Na sessão plenária da última terça foram aprovados projetos importantes para a cidade, como a gente viu na reportagem da Elis Marina. Sem dúvida, né? Prazer sempre participar. Carol, telespectador da TV Câmara São Paulo. Importante lembrar que esses projetos, destaque para esse da questão dos fios, que nós já falamos aqui, Sim, que já deveriam estar aterrados faz muito tempo, não é? Essa questão dos ônibus também, que é fundamental, energia limpa. E uma questão que é fundamental no que foi, pelo menos a decisão que foi tomada aqui. Os projetos anteriormente de vereadores, com títulos, honrarias, eles eram votados em plenário. Hoje não, eles são votados no plenário virtual. Então isso dá tempo, dá muito mais tempo para se tratar de projetos assim, projetos importantes para a vida da população. Então foi uma medida que foi tomada que ajudou bastante nesse sentido e acelerou esse processo de projetos importantes serem aprovados para todos vocês, né? lógico. E a Comissão de Constituição e Justiça adiou a análise de projetos do Executivo na última reunião. 26 itens da pauta foram apreciados. A reunião extraordinária abordou a lei que dispõe sobre o quadro dos profissionais de educação e respectivas carreiras, além de consolidar o Estatuto do Magistério Público do município de São Paulo. A ideia do autor do projeto, vereador Cláudio Fonseca, é que a administração pública forneça mais informações sobre concursos. A lei determina que de 2 em 2 anos seja realizado o concurso, ou sempre que comprovado a existência de 5% de cargos criados vagos. Os cargos estão vagos, precisam ser preenchidos por concursados. Então, meu projeto de lei dispõe sobre a obrigatoriedade do poder público publicar anualmente a quantidade de cargos vagos. O projeto do vereador Aurélio Nomura, que trata da criação de unidade móvel para atendimento médico-veterinário, também foi aprovado pela comissão. O PL pretende trabalhar com foco na castração de animais. Os grandes problemas que nós temos na periferia é a proliferação de pets em todos os lugares, né? E isso vem causando um problema de saúde pública. Anteriormente era contornado de uma maneira muito agressiva e selvagem, que seria a matança dos animais que a gente acompanhou durante muito tempo. Mas não há mais necessidade de fazer isso, mas há necessidade de você trabalhar num processo de redução de pets aí na nossa cidade. Olha, 2 projetos aí na CCJ que a gente acompanhou na reportagem, um deles amplia a transparência do quadro de profissionais da educação. Comissão de Constituição e Justiça, como eu sempre costumo dizer, é importante você entender o processo legislativo. Comissão de Constituição e Justiça é aquela que recebe os projetos de lei em princípio, tanto do Executivo como também de vereadores, e dá o parecer. Esse parecer é que vai dar vida ou não ao projeto. Então é importante, nós tivemos 2 ideias aí que são boas, a gente entendeu bem na matéria, e agora esses projetos seguem em tramitação pelas outras comissões até chegarem ao plenário, para depois serem aprovados ou não, e se aprovados, para a sanção ou não do prefeito. Então é assim que funciona. E a Comissão de Constituição e Justiça, ela não para, você pode reparar, é toda hora trabalhando, né? Veja no próximo bloco, o projeto de lei que oferece vagas em creches da rede particular é debatido em audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça. Não saia daí, o Câmara em Pauta volta já.